Terceiro bimestre, quarta aula. Eletrodinâmica. O consumo de energia elétrica vem crescendo ano após ano. Isso tem levado os órgãos governamentais a exigir dos fabricantes de aparelhos eletroeletrônicos produtos que consumam menos energia. Para você, o que consome mais energia? Um aparelho elétrico especificado para funcionar em 220 volts ou outro especificado para funcionar em 127 volts? Por quê? Circuitos elétricos 1, corrente elétrica e resistores. Corrente elétrica. Vimos na unidade anterior que, ao ligarmos dois corpos eletrizados com potenciais diferentes por meio de um fio condutor, há o escoamento das cargas elétricas de um corpo para outro. Se a diferença de potencial for grande e o escoamento das cargas intenso o suficiente, o fio condutor pode aquecer, o que indica de fato que houve a passagem de cargas elétricas de um corpo para outro. Dizemos então que o fio foi percorrido por uma corrente elétrica. Assim, chamamos de corrente elétrica o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor, visto que, normalmente, há um movimento desordenado dos elétrons livres ou de outros portadores de carga, por causa da agitação térmica. Quando os pontos A e B de um fio condutor são ligados a uma pilha, fica estabelecida uma diferença de potencial UAB, bem como um campo elétrico E entre esses pontos no interior do fio. Devido a esse campo elétrico, as cargas elétricas ficam sujeitas à força elétrica, que coloca essas cargas em um movimento ordenado. Nesse caso, as cargas negativas, elétrons, movem-se no sentido contrário ao do campo, para os potenciais maiores, estabelecendo-se a corrente elétrica. Figura à esquerda, movimento desordenado dos elétrons no interior de um fio condutor. Figura à direita, movimento ordenado dos elétrons no interior de um fio condutor, quando ele é submetido a uma diferença de potencial. Sentido da corrente elétrica. No início do estudo da eletricidade, pouco se conhecia sobre a natureza da carga elétrica que percorria os condutores. Assim, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica seria contrário ao movimento das cargas elétricas negativas, elétrons. Como vimos na ilustração ao lado, as cargas elétricas negativas se movimentam para o polo positivo da pilha. Assim, dizemos que a corrente elétrica se movimenta para o polo negativo. Efeitos da corrente elétrica. Ao passar em um condutor, uma corrente elétrica pode produzir diferentes efeitos. A seguir, vamos analisar alguns deles. Efeito térmico. A temperatura de um condutor elétrico aumenta quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Isso se deve às colisões entre as partículas que constituem o condutor e os portadores de carga que se movimentam. Esse efeito é aplicado na fabricação de ferros elétricos
chuveiros elétricos, entre outros aparelhos que se destinam a aquecer e pode ser conhecido também como efeito Joule. Efeito magnético. Um experimento muito simples pode servir de exemplo para percebermos o efeito magnético produzido pela passagem da corrente elétrica em um condutor. Uma bússola orientada na direção norte-sul muda de direção quando próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Na figura direita, o ferro elétrico é um exemplo de aplicação do efeito térmico, conhecido também como efeito Joule. Na figura à esquerda, temos uma bússola. Sem passagem de corrente, orientação da bússola na direção norte-sul. A figura à direita, com passagem de corrente, a orientação da direção da bússola é alterada. Mais um efeito da corrente, o efeito fisiológico. Os organismos vivos são sensíveis à passagem de corrente elétrica, pois ela interfere no equilíbrio das trocas de íons entre as células, principalmente dos sistemas muscular e nervoso. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, as consequências variam, desde um simples desconforto até a morte. Intensidade da corrente elétrica. A intensidade de uma corrente elétrica I é definida pela quantidade de carga elétrica que passa pela seção transversal de um fio condutor por unidade de tempo. Ou seja, I, que é a corrente elétrica, é igual a ΔQ, que é a variação de carga, sobre a variação de tempo. Já a quantidade de carga é definida por ΔQ, que é igual a N vezes E, em que N é a quantidade de elétrons e E é a carga elementar do elétron e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. No sistema internacional, a intensidade da corrente elétrica é medida em coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere. Assim, 1 ampere é igual a 1 coulomb por 1 segundo. Corrente elétrica contínua ou alternada. Vimos que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo da pilha. As pilhas fornecem uma corrente elétrica com intensidade I constante. Porém, há casos nos quais a corrente varia de intensidade e de sentido. Por isso, vamos destacar dois tipos de corrente elétrica. À esquerda, corrente contínua. Se a corrente elétrica mantém um sentido constante, ela é denominada corrente contínua. Caso a intensidade dessa corrente elétrica também se mantenha constante em certo intervalo de tempo, a corrente é denominada corrente contínua constante. À direita, corrente alternada. Quando o sentido e a intensidade da corrente variam periodicamente, a corrente é denominada corrente alternada. As pilhas e as baterias de carro são exemplos de fonte que geram corrente contínua. E as usinas hidrelétricas são exemplos de fontes geradoras de corrente alternada. Você sabia por que os médicos fazem uso do choque elétrico para corrigir o ritmo
dos batimentos do coração. A passagem da corrente elétrica pelo corpo humano provoca efeitos fisiológicos e pode até matar. O nosso corpo é condutor de corrente elétrica e a resistência à passagem dessa corrente varia de pessoa para pessoa e do percurso descrito por ela. Variações da corrente elétrica podem provocar diferentes efeitos no corpo humano, sendo este mais sensível à corrente alternada do que à corrente contínua. Se uma corrente elétrica percorre o corpo humano, ela pode provocar simples contrações para valores de corrente de baixa intensidade ou causar queimaduras graves e levar à morte para valores mais intensos. No caso das correntes de baixa intensidade, é possível verificar que o organismo experimenta sensações de aquecimento, principalmente quando a corrente é contínua com valores próximos a 5 miliamperes. Por outro lado, a sensação será de formigamento, no caso da corrente alternada com valores de 1 miliampere. O músculo cardíaco é sensível à corrente elétrica e, dependendo da intensidade dessa corrente, ele se contrai e paralisa, interrompendo o bombeamento de sangue e a oxigenação das células. Correntes superiores a 20 miliamperes são extremamente perigosas, mesmo quando atuam durante curto espaço de tempo. Verifica-se para correntes da ordem de 100 miliamperes que, ao atingir a zona do coração, produzem fibrilação, série de contrações locais rápidas e desordenadas, ventricular, em 2 ou 3 segundos. E caso esse processo se prolongue, a pessoa morre. Se a corrente for rapidamente interrompida, haverá a possibilidade de o coração retomar seu ritmo. Esse conhecimento levou os médicos a usar um aparelho denominado desfibrilador, que provoca um choque controlado em pacientes com doenças cardíacas ou que apresentam algum tipo de alteração no ritmo do batimento do coração. A ideia básica é causar por um instante a parada do músculo cardíaco e fazê-lo voltar a funcionar normalmente, com o ritmo corrigido. Exercícios resolvidos. Primeiro, o condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de 10 amperes. Determine a carga elétrica e o número de elétrons que atravessam a seção transversal do fio condutor em 20 segundos. Resolução. Vamos calcular a carga elétrica. A intensidade da corrente elétrica é expressa por I igual à quantidade da carga elétrica ΔQ dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, que é igual a, substituindo letras por números, a corrente elétrica vale 10, a carga elétrica calcularemos e o intervalo de tempo 20 segundos. Fazendo essa conta, a carga elétrica é igual a 200 coulombs. Posteriormente, ele pede um número de elétrons que atravessa a seção transversal do fio. Vamos calcular a quantidade de elétrons. Como ΔT igual a N vezes E, então temos ΔQ igual a 200 coulombs, que é igual a N vezes o E. Mas o E é o valor da carga elementar e vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa conta matemática, encontramos o número de elétrons. É igual a 1,25 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Segundo exercício, o gráfico representado ao lado mostra a intensidade de corrente elétrica que atravessa um fio condutor em função do tempo.
Considere a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e determine, item A, o valor da carga elétrica que percorre a seção transversal do condutor em 8 segundos. Vamos resolver o item A? A área sombreada, trapézio, do gráfico, representa numericamente a carga elétrica total que atravessa a seção transversal do condutor em 8 segundos. A área do trapézio, que será igual à carga elétrica, é igual à base menor mais a base maior, dividido pela altura. A base maior, base superior mais base inferior, multiplicada pela altura, dividido por 2. A base menor é 40 vezes 10 a menos 3. A base maior, 80 vezes 10 a menos 3, vezes a altura é 8, dividido por 2. Fazendo essa conta, o valor da carga elétrica é igual a 4,8 vezes 10 a menos 4 coulombs. Número de elétrons que percorreu a seção transversal do condutor. Vamos resolver o item B. Como ΔQ é igual a N vezes E, temos que ΔQ, a quantidade de carga elétrica, é 4,8 vezes 10 a menos 4. N é o número de elétrons. E a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa conta, encontramos o número de elétrons, 3 vezes 10 elevado a 15 elétrons. O item C, a intensidade média da corrente elétrica entre 0 e 8 segundos. A intensidade média da corrente é dada por I igual a ΔQ sobre ΔT. ΔQ é a carga elétrica, que vale 4,8 vezes 10 a menos 4. E o intervalo de tempo 0 a 8 é igual a 8. Fazendo essa conta, encontramos a intensidade média da corrente, 6 vezes 10 elevado a menos 5 amperes.